Eu vou colocar dessa forma: todo e qualquer produto que já tem uma representação em Angola não vai compensar importar. Quando fazeres uma comparação de custo e benefício, vais dar por conta que mais vale comprar aqui, porque muitas das vezes a importação não serve só para comprar mais barato. As empresas quase que nunca vão conseguir igualar os preços praticados por nós. Por exemplo, quando eu te envio uma cotação e tu vês aí, Antônio, ficou caro, etc. Mas eu sei que no fundo, quando tu fazeres uns cálculos, que se for para fazeres, ainda é mais caro. Eu digo que a maior vantagem da importação é ter acesso ao que tu não tens no mercado. Se alguma coisa já tem no mercado, não faz sentido. Sejam muito bem-vindos ao podcast O Centro de Negócio. Se tratando de um centro de negócio, não tinha como nós não trazer uma das pessoas que movimenta esse ecossistema quando o assunto é tirar de lá para cá. Eu trago aqui no meu estúdio aquele que é meu amigo, meu parceiro, meu companheiro, Antônio Camassa. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Amilcar. Muito obrigado, produção. É sempre bom estar aqui. Boa, meu irmão, para mim é uma grande honra te trazer aqui, porque o Camassa faz parte de toda essa estrutura e dizer que esses equipamentos todos que nós temos aqui foi prova daquilo que é o trabalho dele, né? Então, basicamente, queremos explorar aqui um ângulo que é também um dos segmentos mais importantes do negócio, né? E quando nós estamos a falar necessariamente de negócio, é para a realidade de Angola que produz-se poucas coisas e algumas coisas não tem mesmo como tu comprares aqui. Então, ter a expertise da importação e exportação é, se não, uma skill que vai fazer muita diferença no teu business. E, naturalmente, nós hoje vamos falar com aquele que é especialista nisto e vamos tirar todas as possíveis dúvidas e também para, de fato, poder ajudar aqueles que já estão nesse mercado, quem também não está ou quem pretende. Então, o podcast de hoje é literalmente como podemos aproveitar do potencial do conhecimento tributário e fiscal para podermos exportar ou importar, né? Fica assim melhor, aquilo que são os nossos bens e serviços. Antônio Camassa, para quem não conhece o Antônio Camassa, o que não é, ou quem não é o Antônio Camassa? Nós sempre perguntamos assim um bocadinho no universo, né? Olha, eu não me preparei para essa pergunta, mas é uma pergunta muito interessante. Pronto, eu diria que o Antônio Camassa não é mais um. Ok. É o cara, eu gosto de ser chamado que o cara da importação, Sim. porque a importação mudou literalmente a minha vida e a forma como eu faço negócios e conheço pessoas. Hoje em dia, a importação dá-me abertura para conhecer qualquer pessoa que Yeah. ontem tinha uma barreira muito grande, hoje em dia já há uma aproximação só pelo facto do que eu faço. Então eu diria que não sou mais um, sou o cara. Boa, boa. E eu acho que é importante salientar essa ideia de que não sou mais um, sou o cara, porque infelizmente nós aqui temos muitos mais um, né? Sim, muito. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. E mais um é quantidade e o Camassa está se afirmar assim como qualidade. Certo. Bom, Antônio Camassa, entrando diretamente para essa área, mano, eu penso que é um dos ramos do negócio onde exige muita confiança. É. E o que a confiança representa para você, para um ambiente favorável para se efetuar negócios propriamente dito? Olha, acredito que a confiança representa 90% ou se calhar mais do que é necessário para se fazer um negócio. Antes mesmo da pessoa saber o teu know-how, conhecer mais sobre ti, sobre a tua capacidade, o facto dele confiar em ti, já meio que o negócio já está andado. Já foi feito o negócio, só pelo facto de ter confiança. Agora, a quebra de confiança ou a falta de confiança, ainda que tu fores muito bom, mas muito bom mesmo, se tu não transmite confiança, só de verem o teu perfil, só de te verem pela primeira vez, só de ouvirem o teu nome, se não transmitir confiança, ou tiver aí um pequeno deslize, ai, será? Se esse será existir, então aí é um ambiente impropício para se fazer negócios, ainda mais na minha área. Bom, justamente eu quero explorar a tua área, por quê? Porque a Certo, tua área tu precisas necessariamente trabalhar com recebimento, uma parte certo. pelo menos, se não 100% de pagamento. Geralmente agora é 100%, né? Geralmente 100%. E Certo. como é isso, para quem não te conhece a primeira vez, quais são os mecanismos que você usa para poder gerar essa confiança? Boas. Eu acredito que isso foi meio que intuitivo ou também base
da educação que eu recebi, a educação religiosa, sou cristão, a educação dos meus pais. Então, quando eu trouxe esse backstage todo para a internet, então eu me posicionei de uma forma, não foi intencional, mas de uma forma com que as pessoas consigam negociar comigo de forma mais confiável. Eu acredito que eu passo uma transparência. Eu já recebi vários feedbacks desse gênero. Olha, eu conheço várias pessoas que fazem esse trabalho, mas contigo, sei lá, tu és muito transparente. Eu próprio não sei dizer como, mas acredito que é a forma como eu me apresento. Eu estudei design, edição de vídeo, marketing digital, mas quando eu vou fazer um negócio, quando eu vou me apresentar, quando eu vou apresentar o que eu faço, eu meio que dispo-me disso tudo, dos gatilhos mentais, das técnicas de persuasão. Eu apresento aí apenas o que eu sou. Eu dispo-me disso e de forma transparente apresento como é que eu trabalho, qual é o meu trabalho, como é que eu faço, quais são os meus parceiros, onde é que realmente eu vou buscar os produtos, tudo isso e acredito que dessa forma consegui conectar-me mais com os meus clientes. E acredito que hoje em dia qualquer pessoa que conecta comigo como cliente vem muito por conta da forma como eu me apresento, dessa transparência. Boa, boa, maravilha. Camoça, explorando aqui diretamente aquilo que eu chamo de êxodo, ou melhor, Gênesis, né? Que é o Gênesis. começo de tudo, né? Porque o Certo, êxodo já é a migração e coisa do certo. gênero. O Gênesis da coisa, como é que nasce essa vontade, esse conhecimento e depois esse serviço como produto É. necessariamente para você? Olha, isso é muito curioso que quando eu comecei, isso não existia. Hoje até ouço especialista em importação, mas a primeira vez que eu ouvi especialista em importação foi uma voz na minha cabeça Ok. a dizer: Olha, tu precisas te posicionar, então precisas de um. Ai, como é que eu posso dizer? Um título. Uhum, Porque na altura, marketing digital estava aí a fluir, as pessoas tinham títulos, consultor de X, uhum. eh, especialista em marketing, copywriter, e eu não tinha um, eu era Sim. só Antônio Uma Camassa, nomenclatura, né? certo? Eu não tinha uma nomenclatura. Então, É, nessa eu, especialista em importação, funciona, é, esposa, what up? Yeah, funciona, soa bem, é. etc. E avançar, mas hoje em dia eu vejo muitos especialistas em importação, mas pronto. Então, respondendo à tua pergunta, surgiu primeiro de uma necessidade própria, ou seja, uma necessidade da minha parte. Por quê? Porque eu nasço de um berço não de ouro, né? Uhum, Provavelmente também não de prata, nasço aí no bronze, um uhum. pouquinho mais para baixo, mas eu sempre fui um entusiasta em tecnologia. Uau. Então eu sempre gostei de Apple, gostei sempre do nível mais alto de tecnologia que poderiam existir. Então eu acompanhava os canal Tech, pronto, todo o Uhum, canal de tecnologia que você consegue imaginar, acompanhava os lançamentos, etc. Mas eu não tinha a possibilidade de conseguir essas coisas. sim, Mas eu sempre acompanhei o audiovisual, etc. Mas, tipo, quando é que um dia eu vou conseguir comprar essas coisas? Quando eu digo essas coisas, o que estava disponível, ainda tinha sim, as coisas que não estavam disponíveis, porque sim. no nosso mercado a tecnologia chega a, acredito que pelo menos umas 2 gerações atrasada. Agora é um pouquinho diferente, mas antes chegava a 2, 3 gerações Isso é atrasada. muito pesado, Camassa. É sério. Isso é muito pesado e vai nos trazer problema. Não, mas é No sério. nosso mercado, 2 gerações, ô Umas Camassa. 2 gerações Não, acho que atrasadas. alguns anos. De gerações é Não, quando muito. eu comecei, Quando você começou? quando eu Você comecei, começou que ano? 2014. Não, mas ainda. Quando eu era entusiasta, quando eu comecei Ah, 2014, mas quando eu era entusiasta, estamos a falar 2010, yeah. 8, 5, pronto, começou a diminuir, mas agora tens razão, 2 anos, uns Sim. 2 anos de atraso. Sim, sim, porque duas gerações Daria uns 20 anos, 20 né? anos já é Yeah. muito. É um Tem exagero, razão, podemos vamos assim dizer. colocar aí 2 anos Yeah, yeah. Porque, atual. porque assim, nós também aqui no podcast, o Business Center, nós temos aqui o compromisso didático de trazer as coisas Conforme. conforme tem que ser, né? E justamente eu acho que agora, pegando aqui um gancho do que o Camas estava a dizer, sim, muitos negócios partem numa necessidade latente, primeiro tua, e Certo, depois de uma demanda certo, reprimida, né? E certo, nesta ordem de ideia, o Camassa tem muita skill. Eu, por exemplo, conheci-te vendo uns vídeos teus certo, que você pregava a ideia de fazer vídeo com alta qualidade com baixo custo certo. e você dava dicas sobre isso. É aí onde eu te vi pela primeira vez que o Yeah. teu tráfego me alcançou e eu falava, uau,
pô, como é possível tu trazeres, na verdade, essa abordagem para alguém que quer fazer algo profissional, mas com pouco custo? Justificaste aqui com a tua resposta, quando você disse que sempre gostaste de coisas boas, E e eu isso partiu da tua mentalidade também em entender que, certo, pô, se eu quiser fazer uma coisa boa, ainda que seja com poucos recursos, vou usar a criatividade para trazer isso. Isso é exatamente, válido, né? exatamente. Boa. Camassa, disseste que és um entusiasta. Qual é a tua visão sobre a análise do mercado de importação e exportação? Mitos e verdades, praticamente. Olha, eu partiria, vamos aqui começar pelos mitos. Ah, Existem muitas formas de fazer importação, yeah. ou que as pessoas utilizam para fazer importação, mas não importação. Sim, só compram, né? É Compram só fora. compra, é uma Yeah. compra Yeah, online, por yeah, 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 exemplo. yeah. Por quê? Porque É melhor categorizar mesmo isso. Certo. Yeah. Eu vejo muita gente dizendo, não, eu sou um importador. Não. Existe um importador que está a fazer as coisas por ti e Uhum. tu estás a comprar o serviço de importação, não estás Yeah, a importar. yeah, Eu conheço, por exemplo, especialistas em importação que nem sabem onde é que é a DHL, nunca entraram na DHL. yeah, Não sabe o que é um imposto aduaneiro, como calcular o imposto aduaneiro. Por yeah. exemplo, se tu me entregas hoje uma necessidade, calma, se eu quero montar uma padaria, Uhum. em 2 dias eu consigo te dizer o quanto é que nós vamos gastar para comprar o forno, a batedeira, os tabuleiros, tudo. E quando eu traçar esse orçamento, vai estar incluído tudo, porque eu conheço quanto é que eu vou pagar pela categoria de cada produto e muito mais. Isso é que é ser um especialista em importação, isso é que é fazer uma importação. Você Boa. conhece todos os impostos e etc. Há quem paga um chinês, o chinês vai trazer aquilo de forma clandestina, no balde de gasolina, ou sei como é que eles fazem, não se paga imposto. Há quem até ainda diz que não, importação sem imposto. Isso não existe. Como Yeah. assim importação sem imposto? Pronto, então precisamos. Acredito que isso é um grande mito. As pessoas fazem compras online e acreditam que estão a importar, que estão a fazer importação. Pronto. E o outro mito também é acreditar que importação só se faz em grande escala. Uhum. Existe importação de pequena, média e grande escala. Boa. Com poucos valores, 50, 100 mil, você consegue fazer uma. Tudo vai depender da tua necessidade, do que é que queres comprar. Porque se tu queres comprar, vamos lá imaginar, 2 pares de tênis, é pouco dinheiro, são 100 mil, mas ainda é importação. Tu vais comprar na Nike, vai ter um processo todo até chegar nos teus pés. Boa, boa. Então, você quer explicar? Me surgiu aqui uma questão. Um especialista em importação é necessariamente um trading? Se não, qual é a distinção entre um e outro? Um trader. Uhum. Um trader, o que eu sei sobre isso é quem faz negócios em um curto período de tempo, né? Compra e venda, compra e venda, compra e venda. Acho que o Hum. trader parte disso, ou não? Ou estou errado? Também não estás errado, mas na verdade o trading tu tens duas configurações, por isso que eu nem falei trade, eu falei trading. Trading. Sim, porque o Ah, agora trader é percebi. é o Uhum. profissional, na verdade, que trabalha muito com o mercado especulativo. Sim, Ele vê a especulativo, oportunidade, certo. vai comprando barato. Claro, tem fundamentação, Certo. análise técnica e tudo mais. Mas o trading, na verdade, ele faz o procurement. É como se fosse um importador, né? Certo. Mas ele, por exemplo, o posicionamento dele talvez é transversal em virtude do seu posicionamento. Então, se eu posso, sou trading de commodities, sou trading, Boas. por exemplo, de varejo, só trading de. Por aí vai, Ah, mas percebi. literalmente a base é a Ah, mesma, né? Ele percebi. pega, ele faz os contactos com os seus possíveis fornecedores, né? Percebi. Vai fazendo todo esse caminho, mas penso que acaba Sim. sendo efetivamente algo parecido, porque ele precisa também ter o domínio do Não, especialista em não, importação. realmente é parecido. Eu já percebi. Nós só chamamos um outro nome, mas é o que os muambeiros faziam, por Sim. exemplo. Só que eles têm é aquilo que disseste,
têm mais ou menos uma base, uma categoria, eles são categorizados. Por exemplo, tem quem faz isso só com roupas. Uhum. Por exemplo, tem várias pessoas no Facebook, se tu entras, tens a Nália, agora a Neuca também começou a fazer isso. Elas são sim trading, o que eles fazem é trading. Agora, um especialista em importação é que ele não vai conhecer muito sobre os produtos, até pode conhecer muito sobre o produto, mas ele vai conhecer todo o processo completo, que é que vai fazer com que qualquer produto tu consigas trazer. Por isso é que se o Amilcar me dizer, olha, Antônio, quero agora um podcast, vamos trazer. Antônio, eu quero agora motor de carros, vamos trazer. Antônio, eu quero, porque eu conheço todas as categorias, o domínio, a pauta aduaneira também é uma das coisas que um especialista tem, que os outros não precisam ter, só precisas ter parceiros que fazem isso. Eu vou conhecer um. Outro dia até me perguntaste, "Pô, então tu também és despachante." Yeah, yeah, yeah. Pronto. Então a diferença surge daí. É meio que eu vou ter que atuar como estudo. Nem sempre eu vou atuar, Sim, mas eu mas vou precisa conhecer. estar munido sobre Certo, toda a cadeia, né? certo. Da Que cadeia. flui para a Olha, coisa muito funcionar. obrigado. O termo que eu estava a procurar é esse. Ok, É ok. que tu, como especialista em importação, tem que conhecer toda a cadeia. Então, eu penso que talvez o especialista em importação está um passo acima do trading, porque o trading, na verdade, ele controla as operações, faz Certo, o benchmarking, que é para procurar os melhores custos e benefícios, e certo. daí capta isso, localiza e depois entrega para o cliente final. Ou seja, é o É um intermediário entre intermediário. quem compra e quem vende. E Certo, literalmente penso que. Só que ele tem algumas exclusividades de coisas que ele não faz. Por certo. exemplo, o trading ele tem a configuração, se é CIF, se é outro, qual é outra terminologia? CFO, Sim, CFO e CIF. CIF. Yeah, Sim, exatamente. Que são literalmente se é na porta, né? No certo. door, se vai dar só até no No contentor, contentor, se vai dar no até no porto, né? despachante, se vai Yeah, dar até no porto. exatamente. Mas então eu penso que a correlação deve estar aí. Mas se também não for, vocês que Nos estão do outro corrujam lado, nos nos corrigem comentários. e nos passam, na verdade, esse ponto de vista, qual a diferença entre um especialista em importação e um trading, na Mas eu verdade. penso que é mesmo isso que nós acabamos Yeah, de Nós, falar. nós, nós como somos humildes, queremos sempre vos ouvir. E também você que não nos segue, de alguma forma, nos segue já, compartilha com mais pessoas, porque literalmente isso é um conhecimento que vai te fazer economizar muito dinheiro. Camassa, tenho aqui uma pergunta meio polêmica. A minha pergunta, na verdade, até que ponto vale a pena comprar coisas que nós temos internamente? E quais são as categorias que você sugere comprar aqui e o que você sugere importar? Boas. Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou colocar dessa forma. Todo e qualquer produto que já tem uma representação em Angola não vai compensar importar. Uau, Yeah. bom. Repete, Todo e qualquer produto que já tem uma representação, já tem um representante oficial em Angola, já não compensa importar. sempre? Sempre. Aqui tem a Toyota, mas, meu irmão, Toyota, você vai lá para ir comprar um Prado. É borno da cara. Mas agora tenta um Starlet, tenta um Corolla. Não, por isso que a minha questão está justamente aí. Não sei se isso é necessariamente uma Ainda, regra. ainda o Prado, mesmo o Prado, quando Uhum. fazeres uma comparação de custo E e benefício. benefício, vais dar por conta que mais vale comprar aqui, porque muitas das vezes a importação não serve só para comprar mais barato. Ok, era esses mitos que eu queria que você Sim, a importação trazesse. não serve só para comprar mais barato. Sim. Há quem, por exemplo, até hoje, entra em contato comigo para comprar um iPhone 11, por exemplo. Eu digo, mano, não compra aqui. Yeah. Na cabeça deles, não, tu estás a importar, vai ser sempre mais barato. Ok. Não, não funciona assim. Funciona de que forma? Eu uso a importação para importar mais produtos exclusivos que não tem, que é para suprir uma necessidade de mercado. Yeah. Grande ponto. Tu falaste algo extremamente importante e eu vou querer, na verdade, que o nosso podcast seja mesmo conduzido nessa linha. Que é o Boas. primeiro ponto é, nós temos mesmo a ideia de que importar, vamos pagar mais barato. E Sim. você, se nos desconstruir isso, começas aqui a configurar um outro tipo de mindset. E é E, justamente isso que yeah. nós E é outro queremos. tipo de clientes. Exatamente. Exatamente. Não, a importação não serve só para comprar mais barato. Eu digo que a maior vantagem da importação é ter acesso ao que tu não tens no mercado. Se alguma coisa já tem no mercado, não faz sentido. Ainda que tu achares que não faz nesse momento, por exemplo, estávamos aqui a falar da Toyota, comprar um Prado que está 100 milhões, 80, 90, e lá vais ter, por exemplo, uma diferença de 5 milhões, 4 milhões, mas quando ires a cabo,
Se tiver algum problema, tu vais tratar aqui na Toyota que é rápido, na tua representante, tu tens, por exemplo, garantias que tu não vais ter aqui. Geralmente não funciona dessa forma, não é tipo no telefone. No telefone, se tu compras a Apple, por exemplo, se tu compras um iPhone 17, seja lá onde for, a garantia é Desde que seja um lugar que tem representante legal, tu consegues de alguma forma recorrer. certo. Uma coisa também que muita. Quando eu digo que não compensa, os carros. Os carros, já estamos a falar aqui da Toyota. Muita gente também diz: olha, eu quero importar um Jetour. Mano, não faz sentido tu tentares importar um Jetour, porque a Jetour já está aqui. Yeah, Na yeah. nossa cabeça, não, vai sair mais barato. Não vai sair mais barato. Por quê? Porque a Jetour, ao trazer esses carros, ele tem várias modalidades. Tem uma modalidade que agora me passou o nome, que é que eles vão trazer os carros quase todos, as viaturas quase todas desmontadas e vão montar aqui. Ao trazeres esses produtos desmontados, Sim. Se configuram em montadoras e têm outro tipo de tarifas. tem outro tipo de Sim. tarifas. Sempre vão ter vantagens Eles sempre competitivas. vão Sim. ter vantagem competitiva. Mas aí agora mora um outro problema, Camassa, que eu também aqui me coloco na posição de cliente. Mas às vezes as empresas que têm direito de concessão, direito de venda, direito de comercialização de vários, Especulam, yeah, especulam especulam. muito, e além de especular, também inflacionam muito, que até um certo ponto acaba sendo mesmo roubalheira. Então, qual seria a tua visão sobre esse ponto de vista? Porque realmente, se fossem literalmente éticos, vou dizer assim, não colocariam margens também, que não faz mesmo sentido, Mas percebes? consegues dar um exemplo? Consigo dar exemplo, posso dar exemplo de um celular, mano. Um celular aí pô, tem os preços padrões. São $1000. Sim. Muitas das vezes, esse $1000 que tu vais comprar lá, vamos lá, se fazer um câmbio direto, talvez é 900 mil, mas aqui estão a vender 2 milhões e, mano. Estás a Sim, ver? mas Tudo bem, tem os impostos, tudo, mas ainda as margens não não, justificam. isso aí já é diferente. Isso é oferta e demanda. Nos explica, mano. Então, quando eu digo que eu prefiro trabalhar com produtos exclusivos, também é muito por aí, porque tu não tens uma base de comparação direta. Então, a Apple acabou de lançar um iPhone 18, por Uhum. exemplo. 1 milhão de kwanzas, vamos arredondar. Eu aqui não vou vender 1.200.000, não faz muito sentido. Por quê? Porque na minha cabeça eu sou a única opção nesse momento para o cliente conseguir esse celular que compro de desejo. E eu tenho 10 celulares, tenho 10 telefones, 10 iPhones 18 e tenho 100 pessoas a quererem comprar. Sim, Então é uma grande oportunidade de eu lucrar. Então, eu vou colocar realmente uma margem mais alta, porque eu também percebo, eu sei que as empresas percebem, que a dada altura vão começar a aparecer mais. Alguém vai viajar, vai trazer três, alguém vai viajar, vai trazer quatro, o meu concorrente também já vai conseguir aí um canal. Então, enquanto ainda é exclusivo, eu vou colocar uma margem alta, mas depois vai descendo. Hoje, por exemplo, já é mais barato comprar um iPhone 17 aqui em Luanda, aqui em Angola. sim. Porque já passou a euforia e aquilo foi ajustando. O mercado vai ajustar, com o tempo o mercado vai se ajustando. Então, boa, pegando essa deixa que você falou e muito bem, então qual conselho você daria para os consumidores que não têm paciência de esperar esse reajuste do mercado? Eu acho que eles não se importam. Eu acho que esses consumidores não se importam Não se importam com o quê? em pagar mais para ter agora do que aguardar e pagar num preço justo, entre aspas. Então acho que Porque acontece sempre. aqui não vem a ideia de justiça, aqui Não, vem a ideia não de é justiça. É oportunidade. oportunidade, é custo de oportunidade. Ok, então Yeah, eu boa. apareci com o iPhone 17 2 semanas depois do lançamento. No nosso caso, acho que isso facilita um bocadinho o trabalho porque nós somos muito vaidosos, não? E o que é que você acha como eh, penso que estratégia de podermos elevar um bocadinho aquilo que são os nossos anseios e desejos? Qual é a tua visão sobre isso? Mas isso é uma visão mais sociológica. Calma aí, deixa eu perceber a pergunta. Eu como especialista ou eu como vaidoso? Não, eu quero você como especialista que compra esses itens de desejo
para nós que somos vaidosos. Para mim é melhor, né? Para mim é melhor. O que eu faço é o quê? É antecipo, vou antecipar, por exemplo, daqui a pouco vão anunciar o iPhone 18. O que eu tenho que fazer aqui é antecipar. Fico nas filas, nas waitlist, etc. Uhum, E compro os produtos o mais rápido possível e a maior quantidade que eu conseguir. Quando ok. chegar, eu já sei que é um produto que vai Tu sair fazes e isso também aqui? também faço. É assim, as pessoas conhecem-me como Antônio Camassa da importação, como meio que um intermediário apenas. Não, eu tenho os meus negócios. Ok, então fala dos Mas teus eu não, negócios. não, eu não, eu, eu não sou influencer dessas marcas, não sou faço desses Ah, negócios, que entendi. são on the low, né? Sim. Atuam on the low. Sim, ok, ok, entendi. Sim, Boa, então o que é que nós podemos aqui explorar? Camassa, qual conselho você dá para as empresas que insistem ainda em fazer por si só importações em vez de correrem atrás de um especialista? fica sempre mais caro. Ok. Acaba sempre mais caro. As empresas quase que nunca vão conseguir igualar os preços praticados por nós. Por exemplo, quando eu te envio uma cotação e tu vês aí, Antônio, ficou caro, etc. Mas eu sei que no fundo, quando tu fazeres uns cálculos, que se for para fazeres, ainda é mais caro. Por quê? Ok. Porque a minha missão é única. É faz- trazer-te a solução Uhum. a um custo que ainda que seja muito lucrativo para mim, também seja lucrativo para ti. Ou seja, seja também tenha um custo Interessante. aceitável Sim, para sim. ti, seja interessante para ti. Para quê? Para que quando olhares para a fatura, não parecer que estás a ser tipo, roubado, como esse puto Yeah. colocou essa margem toda, isso não faz muito sentido, etc. Não, para ti, tu vais olhar no custo final, uau, eu comprei esses computadores a 7 milhões, por exemplo, são 4 computadores. Quando tu veres a outra possibilidade de ter comprado e vais ver, ah, ainda que eu comprasse aqui que eu ofereço 2, Yeah. mas o Camassa tem 1 milhão de lucro nessa compra, por exemplo, e tu não vais te importar com 1 milhão do Camassa, vais te importar com os 3 milhões que poupaste. Boa, boa. Então eu vou sempre procurando formas, vou sempre procurando parceiros capazes de fazer com que isso seja mais barato. E esse é o meu trabalho, eu faço isso todos os dias. As empresas fazem isso quando precisam. Boa, e não tem como. E A não tem concorrência é como. desleal. Certo. Boa, calma, só queria entrar aqui para um aspecto mais ligado para a parte mesmo, digamos, legal. Até que ponto vocês não se sentem amparados como profissionais, Certo. efetivamente, e o que é que falta para o nosso mercado, tanto a nível institucional como a nível mercadológico? O que é que falta? Que é para deixar esse processo mais fluido, mais fácil? É preciso ter um ecossistema onde se interage com os bancos, é preciso dar mais abertura, porque você usa a divisa Sim, sim. necessariamente. O que é que você acha que se fizéssemos ou se tivéssemos, deixaria talvez o processo mais fluido para todo mundo? Eu acredito, honestamente, que está-se a combater uma guerra. Prontos, eu não sei se devo falar isso, mas eu acredito que está se Como assim não deves? Aqui pode falar certo. tudo. Nós somos businessmen, nós não somos Certo, políticos. certo, Então, os businessmen somos agentes ativos no mercado. Então, certo. temos muita constatação que parte do que nós falamos aqui chega e as pessoas Boas. de Ent direito dão ce tratamento. certo, ainda bem. Yeah. Eu acredito que está-se a combater o inimigo errado. Ok. Sim, eu acredito fortemente que quando trava-se as divisas, cria-se políticas para, por exemplo, agora criou-se meio que uma lei que vai fazer com que os produtores nacionais coloquem os produtos nos nossos carrinhos como importadores. E se eu tiver a importar, vamos lá imaginar, 30 sacos de arroz, vão pôr 2 de produtores nacionais ou 3 de produtores nessa linha. Não, domino esse assunto. Na Dominas verdade, esse assunto, né? é a política de incentivo à Uhum. industrialização local. Certo, Sim, que é mais ou menos 20%, né? certo. Yeah. Agora vamos pensar o seguinte: ok, eu até quero produzir, Uhum. mas para produzir eu vou precisar de maquinários. Yeah. Para ter esses maquinários eu vou precisar de divisas. Uhum.
não existem divisas. Como é que está se incentivar? Como é que está se incentivar a. Mas essa ideia de não existe divisa é mesmo verdadeira ou é só tipo conversa? Porque se trazer qualquer pessoa aqui do banco vai dizer que tem divisa. Mas no mercado real Não você tem nunca encontra divisas. divisa, ou Não, não seja, tem. tu tens sempre que fazer a tua precificação baseada no mercado paralelo, é isso? Certo. Então tu achas que se nós organizarmos a questão da fluidez cambial, de alguma forma nós aliviamos várias outras estruturas funcional? Certo. Porque, por exemplo, há muita coisa que eu importo em um posto e muita gente não sabe. Uhum, Mas a indústria existe e a indústria sim, quer ter a sua participação, quer fazer. sim. Mas Mas as barreiras são são muito altas. são muito altas as barreiras, são realmente muito altas. Porque todos nós queremos produzir, queremos apoiar os agricultores, queremos apoiar a agricultura, queremos Queremos apoiar o diversificação da país, queremos economia, desenvolver o queremos país. desenvolver o país. Boa. Então, combate-se de um lado e não se alivia do outro, não faz muito É sentido. um cobertor curto, né? Se tapa a cabeça, deixa o pé. Pronto, é Ok. basicamente isso. Então acho que as medidas nesse sentido têm que ser uma medida plural, né? Que olha para outros ângulos, de modo que não haja aqui discrepância entre o que queremos resolver e o que estamos a deixar de resolver. Não, eu Certo. acho que sim, é uma abordagem interessante. Eu penso que sim, os órgãos competentes, como é que é? A IPEX, e os Sim, ministérios do comércio, indústria e em companhia, os bancos, o próprio certo. BNA, vê um bocadinho isso. Agora tem uma outra questão. A categorização é oficial e exige, de alguma forma, algum licenciamento para ser importador ou exportador, ou é só uma questão de skill? É uma questão de skill. Hoje, aqui em Angola, ainda é uma questão de skill. Ok. E as certificações vão muito mais pela questão, como tu falaste, da categoria, de Uhum. acordo com o que vais comprar ou o que vais importar. Mas muitas das vezes essas certificações são para a encomenda, não para o importador. Por Ok. exemplo, se eu tiver a trazer muitos produtos de tecnologia, eu vou precisar de uma licença da Inacom, só te muito telefone, mas é para aquela encomenda. Ok. Olha, eu acabei de comprar isso, está aqui, declaro. Ah, tá bem, então isso aqui vai ter que ter um custo da Inacom, a mesma coisa com produtos hospitalares, mas é sempre muito pelo produto ou pela encomenda e não pelo profissional. Por quê? Porque no final do dia todos nós podemos ser importadores. Ok. E na tua visão, qual que seria o ideal? O modelo ideal? Seria interessante sim ter um licenciamento, mas eu não sei depois como é que se faria a auditoria. Acredito que é muito por essa questão. É tipo, não, o Antônio Camassa é importante, ele pode trazer tudo, mas depois, porque o nosso país ainda é muito sectorial, né? É Uhum. muito dividido por departamentos, não, saúde, tratam só aí nesse coisa de saúde, quando for tecnologia, eu ir ainda tem muito disso. Então acredito que essa é realmente para o que nós temos de estrutura atual, é realmente a melhor forma. Boa. A menos que depois tenha um modelo unificado, aí nós vamos conseguir. Olha, eu não tenho muito o que reclamar da nossa, do que se trata de despacho aduaneiro, impostos aduaneiros, porque já foi pior. Sim, sim. Já foi pior. Agora é muito mais fluido, Sim, né? agora é muito mais fluido. Nós ficávamos 15, 20 dias para tirar uma encomenda. Sim. Hoje em dia tem encomendas que até nem se movimentam de casa, aquele é um processo automático. Uau. Pronto, então Então já. estamos de parabéns, pelo menos Não, nesse sentido, né? nesse sentido Para estamos de vocês não pensarem parabéns. que só falamos mal, também falamos de coisas boas. Então quer Não, dizer que o processo mesmo de importação, de alguma forma, também está fluido através já dos melhorou agentes, né? muito. Como a Como a DHL, a DHL, a FedEx e FedEx, a tantos Rangel outros, né? Express e tantas outras. Boa, O governo conseguiu unificar aí um sistema para cada agente. agente Uhum. vai conseguir fazer com que nós não tenhamos que ficar muito tempo na fila ou muito tempo de espera. Então, eles criaram essa metodologia, por exemplo, de pagamento de imposto antecipado. Muitas das Yeah. encomendas que eu faço para ti, antes da encomenda chegar, eu já paguei o imposto. Uau. Quando chega, eles vão só verificar, realmente aqui são os 5 computadores, etc. E vão, isso E, é muito bom, isso fluiu muito. e tem uma particularidade. Eu já cheguei a te encomendar uma coisa que eu pedi para tu mandares para um outro endereço meu. Certo?
E como foi a tua experiência? Qual é a tua comparação entre fazer uma encomenda aqui em Angola e em outros mercados? Já tens feito com muita frequência ou foi uma das primeiras o que Não, já fizemos? tenho feito com muita frequência, mas foi a primeira vez que eu recebi um pedido de um país. Eu estou num outro país para enviar uma encomenda No de outro outro país. país e Yeah, outra coisa. yeah. Pronto, vamos lá resumir. Eu recebi um pedido de alguém que estava no Brasil, Ah, eu estando em Angola, para yeah. comprar um computador nos Estados Unidos Para para mandar para enviar para Portugal. Portugal. Yeah. Então foi Essa foi a uma primeira vez. triangulação boa, né? Essa Boa. foi a primeira Mas vez. Realmente foi uma boa experiência. e é uma quebra de limite, né? E é Dá uma para ver quebra que de não há limites. limite para o lugar onde nós vamos Ah, colocar, e né? isso mostra muito isso pelo menos mostrou-me O o, conhecimento global, né? o conhecimento global, Yeah, mostrou-me como é que isso funciona e também mostrou-me a que nível eu cheguei, né? Eu fiquei yeah, assim, uau, eu estou a receber um pedido do Brasil para yeah, comprar um produto nos Estados Unidos e enviar para Portugal. yeah, Porque ele poderia ter comprado yeah, no Brasil, yeah. mandar diretamente para Portugal, Sim, ou poderia ter pedido para comprarem lá em Portugal. yeah, Existem várias opções, yeah. mas isso mostra muito aquilo que eu estava a falar um pouquinho mais cedo, é que eu sempre vou ter uma forma de fazer que Sim. vai ser mais econômico para ti, ainda que eu tenha uma margem de lucro aplicada nesse processo. Boa, interessante. António Camassa, a título mesmo assim de retas finais, o que é que você gostaria que eu te perguntasse que eu não te perguntei? Olha, eu gosto sempre de ser surpreendido, Ficaste gosto surpreendido com sempre. as minhas perguntas ou nem Não, por isso? fiquei. Olha, eu acredito que esse é um dos únicos podcasts em que eu participei que não foi mais do mesmo. Ok, E bom. eu também já Já esperava. esperavas isso. Já Também se não esperava. esperasses, pô, esse é o centro de negócio. É o centro de É, negócios. claramente o nosso podcast com Camassa não é muito longo, não foi muito longo, porque a nossa média de podcast são 45 minutos, no Boas. máximo uma hora extrapolar, mas nós somos aquelas pessoas que não são golosos, nós estamos satisfeitos. Se nós comemos, passamos a mensagem que queríamos, é suficiente para deixar para os outros saber que Boas. estão com fome e vir comer. Então, na verdade, a nossa conversa não termina por aqui. Por isso que eu sempre faço a última pergunta para esse tipo de caso. Camassa, o que é que você acha que as pessoas precisam saber que raramente te perguntam? Esse é o momento que eu quero que você atira dicas, insights, Ah, tanto para quem boas. é profissional, para quem está a entrar, para quem é cliente, para quem é futuro cliente, e também é a parte onde você brilha, né? Onde você se vende e naturalmente as pessoas podem de alguma forma contactar o Camassa. Então, esse é Boas. aquele momento livre onde você dispara. Yeah. Assim fico sem jeito, mas vamos lá vender o peixe. Prontos, para quem me conhece de forma superficial, vai parecer que eu só consigo comprar produtos para usos próprios ou produtos de pequeno porte, mas não, nós estamos a importar produtos de indústrias, grandes portes, viaturas, obviamente fora do que nós estávamos a falar há pouco tempo. E o nosso maior conceito, que provavelmente não foi bem passado, acredito que é mesmo por nós também falhamos nisso, é que nós não somos um intermediários de importação. Sim. Não, nós somos uma solução. O nosso trabalho é encontrar a solução dos problemas de empresas que estão no nosso mercado a nível internacional. Ou seja, se tu tens uma padaria, se tu tens um centro de negócio, como tens aqui, tens um podcast, mas vês que o nível em que tu estás é muito abaixo do nível, por exemplo, do restaurante lá na Europa, em Paris, Espanha e etc. Saibas que a única barreira que existe entre tu teres essa qualidade é o know-how, e é esse know-how que nós temos. Eu costumo dizer que o produto que está a ser utilizado lá fora, qualquer produto, qualquer equipamento que está a ser usado lá fora, esse produto não foi feito exclusivamente para lá Correto. fora. Yeah. O pessoal gosta de dizer, não, o país X está em 2030, não estão em 2030, estão mesmo em 2026 e nós também podemos estar em 2026, então não importa
qual for o produto que tu queres, o equipamento que tu queres para melhorar a eficiência do teu trabalho, para colocar mais dinheiro no teu bolso, para mimar os teus clientes internos, que são os teus colaboradores. A Milcar faz muito bem aqui, mimar os seus clientes internos. Os Podes meus entrar em parceiros, né? Quem trabalha comigo é sempre mimado. Yeah, então é só entrar em contato que tu vais conseguir. Volta e meia eu também tinha essa dificuldade. Não, essas câmeras, esse podcast, essa qualidade é só internacional. Yeah. Nós ainda não chegamos. Como é que não chegaste É lá? possível, e o Business Center é fruto disso e é fruto do trabalho também do Se a Camassa. Sony Yeah. fez o equipamento para todo mundo, não fez só para os Estados Unidos. Yeah. Então acredito que isso é o que eu gostaria de reforçar. Eu vou trabalhar mais nisso. Também acredito que já me falaste isso várias vezes, que o posicionamento provavelmente que eu tinha é que trazia essa percepção. Yeah. Mas nós já estamos a trabalhar nisso para deixar mais claro que não se trata de uma intermediação da importação, mas é muito além, é mesmo Sim. soluções. Tu trazes o teu problema e nós vamos estudar o mesmo problema lá fora, como é que está a ser resolvido, e vamos resolver também para ti a nível internacional, ou seja, com soluções internacionais. Boa, como ouviste, não importa se é um Falcon, se é um jato, se Não é importa, um helicóptero, Lamborghini. Lamborghini, o Camassa te resolve esse problema. Agora, a questão aqui é, estás disposto? Mas esse é Antônio Camassa, aquele que é especialista em importação e partilhou aqui conosco vários insights que vale a pena vocês assistirem do princípio até o fim, para daí terem as vossas inalações. Mas ficou aqui bem patente que sim, a importação tem aqui algumas nuances que nós temos que levar sempre em consideração. Nem sempre se trata de comprar mais barato. Muitas das vezes é sobre exclusividade. Certo. E se você tem um produto que aqui já tens muitas, mas muitas ofertas, talvez não faz tanto sentido assim importar. E vimos também outras questões como, por exemplo, se tu não trabalhas com isso, é sempre muito mais fácil chamares um profissional. E o Camassa dividiu aqui conosco várias outras coisas que, de priori, sei que tu que és empresário, tu que és empreendedor, tu que queres criar uma padaria, tu que queres abrir uma lavandaria. Já agora, preciso de um Lavandaria, sim. procurement sobre lavandaria Boas. completa, uma lavandaria pequena, é de um pedido que me fizeram. Então, pedidos como esse, então, ajudem o país a industrializar, ajudem o país a ir para frente. E o Camassa é um desses jovens que, eu reitero mais uma vez, eu uso o serviço dele, é um jovem extremamente credível e que está também nessa vanguarda para ajudar o nosso país. O podcast de hoje foi sobre esses mitos e verdades da importação e, naturalmente, não tinha que ser outra pessoa a não ser Antônio Camassa. Você que não nos acompanha, nos segue nos nossos canais, se inscreve, não assiste só, porque nós estamos a produzir isso e literalmente é muito esforço que a gente despende aqui e tudo que nós pedimos do outro lado é só que comentem, compartilham e, acima de tudo, ativa o sininho. E também podem nos seguir nas redes sociais como Instagram Business Center Centro de Negócio ou pura e simplesmente Antônio Camassa ou a Chinguelessa aqui que é o vosso hoster. Vocês do outro lado, espero que de fato gostaram desse podcast que para mim foi sem sombra de dúvida, um baita aprendizado. Quem não viu, verá. No mais, nos vimos por ali e saúde. Antônio Camas, tem alguma palavra final? Tens alguma dica para deixar aqui ou estamos tudo bem? Estamos tudo bem. Nos sigam nas redes sociais e é E já isso. era, né? O resto vão ver lá. Maravilha, maravilha. Então, nos vimos por ali e saúde, estamos juntos.